Você quer aprender como identificar pontos de entrada e saídas em compras de ações? Como operar ou o que é resistência, o que são suportes, questões que são muito comuns na discussão sobre análise gráfica ou análise técnica, como você queira chamar. Bem, uma visão introdutória, uma visão geral, na verdade, que vai trazer pontos muito interessantes para que você possa considerar no seu estudo inicial sobre análise técnica ou análise gráfica. Se você quiser ter esse conteúdo, convido você para acompanhar esta aula comigo. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Convido você para que hoje possa entender um pouco mais sobre análise gráfica ou análise técnica, uma questão que é muito utilizada no mercado acionário como uma forma de você identificar pontos de entrada em compras de ações, inclusive operando no mercado futuro, caso você também queira empregar esse tipo de técnica. Caso você queira ter acesso a um conteúdo teórico sobre esta temática, existem 2 podcasts que estão intimamente ligados e os links para os mesmos estão na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Um podcast que trata sobre análise fundamentalista e um outro podcast que trata sobre análise gráfica ou análise técnica. Esses podcasts são apenas introdutórios e que também tem um conteúdo teórico. Se você quer se aprofundar do ponto de vista visual, aí sim, a aula de hoje vai tratar sobre análise técnica. Vou mostrar aqui os principais conceitos para que você possa compreender e aí o seu estudo inicial sobre este novo campo, talvez para você, de conhecimento para os seus investimentos, possa ter aí você, digamos, subsídios fundamentais ou até mesmo necessários para que você possa ter algum êxito neste campo de investimento, tá certo? Então, acompanhe comigo, vou estar transmitindo aqui esta aula em vários momentos usando imagens que vou explicar cada um dos elementos. Então, peço que você se atente, não apenas o áudio que eu vou estar falando, mas sim o visual também, tá certo? Então, vamos lá. Bem, o que é análise técnica ou análise gráfica? Antes de tratar exatamente do que seria isso, análise técnica ou análise gráfica, quero falar sobre o profissional ou a pessoa que se debruça sobre este campo do conhecimento. Existem aí diversos termos empregados para este profissional. O mais comum é chamado de grafista. Contudo, existe também, nos últimos anos, uma diferenciação que o técnico ou o analista técnico seria, em tese, uma pessoa que trabalharia com dados mais econométricos. E o grafista seria a pessoa que se deteria, digamos, mais ao comportamento dos gráficos. Alguns utilizam esse mecanismo para 2 propósitos. Um é antecipar cenários, né, ou possíveis cenários. Um ou outro propósito também é você saber quais seriam os pontos interessantes para que você possa fazer algum aporte financeiro ou até mesmo fazer uma operação no mercado futuro. Então, existem aplicações nesse sentido, como também pode utilizar de forma conjunta com a análise fundamentalista. Mais uma vez, repito, conteúdo adicional, os 2 podcasts vão tratar destas questões. Bem, quero fazer aqui uma diferenciação rápida nesse quadro, que você consegue perceber que existem 2 tipos, vamos dizer assim, de mercados que utilizam da análise gráfica: o mercado acionário e o mercado de futuros. Ambos os mercados, eles utilizam, né, algumas pessoas podem utilizar como referência, como subsídio, a análise gráfica. É apenas ela? Não, antecipo que não seria apenas ela. Mas quem utiliza desse instrumento, ele deve considerar primeiro algumas diferenças desses mercados. Por quê? O primeiro deles, o mercado acionário, a estrutura de compra, se comparado com o mercado futuro, é algo menos complexo. É complexo? É, mas comparado com o mercado futuro, menos. O tipo de operação que você faz, geralmente no mercado acionário, por mais que você possa operar em períodos curtos de tempo, você pode deixar aí também sua operação aberta durante um bom tempo, enquanto aquela empresa estiver, por exemplo, na própria bolsa de valores. Você não precisa sair do investimento em um determinado período de tempo, porque aquela ação vai deixar de existir, aquela operação. Não, ela continua, a não ser que ela seja retirada da bolsa, lógico. Já no mercado de futuros, esse tipo de operação geralmente envolve um prazo de vencimento, exceto situações que alguns mercados, alguns ativos
eles possuem um caráter perpétuo, ou seja, seria quase que o equivalente às ações. Então, na verdade, você não teria um prazo para vencimento do seu contrato futuro. Então, você poderia trabalhar com um período de tempo bem maior. Bem, as margens para a operação também é um outro campo que a gente precisa destacar as nuances, as diferenças. A margem para a operação no mercado acionário é, na verdade, sem margem. Você trabalha com seu capital inicial. Então, estou investindo R$ 1.000. Eu entrei com R$ 1.000 apenas e esse é o recurso que eu vou estar trabalhando para operar, eventualmente esperando um ganho. Já no mercado futuro, eu tenho uma possibilidade que é trabalhar alavancado, ou seja, você não compra o ativo, você não compra a ação, por exemplo, e você trabalha na variação do preço daquele ativo ou daquela commodity. Essa variação você pode apostar na subida, que são operações chamadas long, e você pode operar na tendência ou na expectativa que ocorra uma queda, que são operações shorts. Logicamente, se você acerta a direção do preço, você vai ter um ganho financeiro. Só que quando você trabalha com alavancagem, você pode multiplicar estes R$ 1.000, como dei exemplo anteriormente sobre um mercado acionário, você pode multiplicar por 5, 10, 20, 30, 50 vezes. E esse tipo de multiplicação é como se eu pegasse R$ 1.000 e multiplicando por 10, alavancando em 10 vezes, é como se eu estivesse com R$ 10.000 na minha mão, na aposta, na minha margem. Esses R$ 10.000 vão permitir que eu tenha um ganho exponencial, caso acerte, né? Porque o fator multiplicador é 10 vezes, bem como também posso perder todo o meu recurso aportado se a variação do preço, no caso for multiplicado em 10 vezes, variar 10% em direção contrária à minha aposta. Olha que interessante. E eu falo até o termo aposta porque é como se fosse, na verdade, porque você tem que escolher um caminho em que você acha que o preço vai caminhar, uma tendência de alta ou de baixa, e aí você faz o seu, digamos, o seu investimento ou a sua aposta no mercado futuro. Então, é algo mais sofisticado, mais complexo e mais arriscado. Possibilidades de ganhos maiores? Sim, mas também mais arriscado. Como eu falei agora há pouco, se a pessoa não colocar uma operação de um stop, a pessoa pode perder todo o recurso aportado, né? No caso eu coloquei o exemplo aqui de R$ 1.000, com uma pequena variação, talvez no mercado, de 10% em direção contrária. Por isso é importante do uso do stop, para que você não possa perder, talvez, toda a sua banca. Então, esse é um ponto que devemos considerar. O horizonte das operações no mercado acionário, você pode fazer operações em day trade, swing trade, position trade, ou seja, pode utilizar diversas margens de tempo. Já no mercado futuro, geralmente as operações tendem a não ser tão longas, tá certo? Por mais que existam contratos perpétuos. Isso também não quer dizer que você não possa operar em pouquíssimos minutos, inclusive, em ambos os mercados. Mas no mercado futuro, devido à alavancagem, você pode trabalhar em poucos minutos e fechar já uma operação, porque a sensibilidade do preço vai ser muito maior, quanto mais você se alavancar. E também tem uma outra questão, que é o time das operações. Logicamente, você tem que se preocupar num bom ponto de compra, quando é no mercado acionário, principalmente. Já no mercado de futuros, em que você vai trabalhar com commodities ou até mesmo o mercado também apostando nas ações, em uma direção contrária, às vezes na queda, você tem que entender que não é apenas o time é muito mais sofisticado, porque você precisa, entre aspas, é como se acertasse o fundo ou acertasse o topo do preço da ação. E é difícil acertar. E a intenção, em boa parte das vezes, não é exatamente acertar o topo ou o fundo, mas chegar em um momento muito próximo, porque senão você pode ser o quê? Estopado, você pode perder a parte da sua margem, né, aportada. Então, são questões que eu queria deixar claro aqui, e a análise gráfica sugere ou mostra o comportamento dos agentes do mercado. Então, são as pessoas. Então, isso pode sugerir quais seriam os mecanismos mais adequados para o emprego dentro da organização. Temos aqui um gráfico de tendência de alta. Imagino que ele é até um pouco autoexplicativo. Perceba que dá para se identificar a tendência de alta com basicamente duas informações bem interessantes. Eu vou tendo aqui cada vez mais, ao longo do tempo, pontos altos de cotação cada vez superiores, ou seja, são altas ascendentes. E os fundos também são ascendentes. Olha aqui, um momento de baixa da ação foi aqui em um determinado ponto. Logo depois de algum período de tempo,
mais uma vez. E assim isso vai se repetindo. Olha aqui, mais uma vez, um ponto alto de cotação, né? Um teto aqui bem mais alto do que o primeiro e superior ao segundo, ou seja, está tendo uma ascendência. Bem como também temos um fundo aqui, no período logo posterior, também ascendente, ou seja, superior a este e superior a este. Ou seja, o mercado ele trabalha não com um crescimento ou uma queda em V. Ele não faz assim o mercado. Não, o mercado não trabalha assim. O mercado trabalha com subidas e descidas, certo? São muitos Vs colados um com o outro, vamos dizer assim. Então, esse tipo de comportamento, ele vai permitindo que a pessoa possa comprar nos fundos, vamos dizer assim, e vender na alta. Então, alguns inclusive operam desse jeito. Mas, se você não tem, digamos, conhecimento técnico e também não acredita, que alguns também não percebem essa viabilidade de uma precisão tão sofisticada da própria análise técnica, mas se você identifica que está tendo uma tendência de alta, a chance, a probabilidade é que no futuro continue numa tendência de alta, a não ser que aconteça elementos. Geralmente a análise fundamentalista tenta nos apresentar isso, ou apresenta, que são indicativos contrários, né? E o próprio gráfico também pode apresentar a informação de uma tendência de baixa. Então, quero aqui inicialmente apresentar essa contextualização para você, tá certo? Temos aqui o seguinte slide que trata sobre falhas na oscilação. A primeira falha seria o seguinte: eu tenho aqui um pico em C, né, que ele é inferior, olha só, ao pico anterior, que é A. Ou seja, o ponto alto aqui foi A. Se você perceber esse momento anterior, teve um ponto alto aqui, teve uma queda na correção do mercado. Logo depois chegou nesse ponto alto aqui em A e teve uma queda, uma correção B, até então absolutamente algo normal no mercado. Contudo, quando vai se ter a expectativa que o ponto C seria algo superior a A, isso não ocorre, ele fica aqui embaixo. Então, esse comportamento, digamos, aquém do que talvez seja esperado da pessoa que está comprada naquela ação, naquele título, pode ser um indicativo que aquilo não vai ter mais elevação de preços. Aquele ativo não vai ter mais uma ascensão. Então, alguns identificariam esse como o primeiro sinal. Outros perceberiam que o segundo sinal seria o quê? A superar o ponto D aqui, como apresenta-se, em um momento abaixo, né, ou no fundo mais baixo do que o fundo anterior. O fundo aqui foi B. Então, percebe que teve um indicativo que pode estar existindo uma reversão de tendência. Mas aqui não dá para se ter certeza, é apenas um indicativo. Aí depende de como a pessoa quer, digamos, ser específica ou cuidadosa ou até mesmo conservadora em seus investimentos. Alguns aqui poderiam considerar o seguinte ainda, a gente poder superar um pouco mais esse raciocínio. Alguns entenderiam que o período ou no momento que passou do S1 aqui indicado, esse momento seria um momento de venda, ou seja, sair daquele ativo. Contudo, outros ainda esperariam uma espécie chamada de confirmação. O que seria essa confirmação? Precisaria esperar chegar aqui o fundo, que no caso foi em D, e quando houvesse uma retração para cima, no caso, né? Interessante isso, essa subida, esse ponto mais alto de E, ele fosse inferior a C, né? Obviamente, e inferior a A, que isso aconteceu, né? Então, isso aconteceu. Quando isso ocorreu, olha só, aqui em S1, ele superou para baixo, lógico, o item B aqui, que era um fundo, o fundo anterior. Então, aqui indicou, olha, esse fundo aqui está mais baixo. Então, pode ser uma tendência que seja interessante desfazer do ativo, porque pode estar caindo. Contudo, quando chegamos aqui em D, a gente percebe que chegou no fundo, o fundo daquele ativo. Isso a gente está vendo a informação em um momento posterior ao ocorrido. Não dá para saber quando é que vai ser o fundo de D. Quem diz isso, na minha opinião, está sendo minimamente, digamos, inconsequente quanto às suas afirmações. Beleza, chegou aqui no ponto E, então chegou no novo ponto alto. Esse ponto alto ficou abaixo de C. Então, é um indicativo, talvez, de queda. Só que alguns esperariam uma confirmação. O que seria essa confirmação? É quando E, ao cair aqui para o ponto F, ele superar, o que foi que ocorreu aqui, o S2, esse suporte 2. Esse suporte que foi superado aqui de forma negativa, lógico, né, foi
caiu para baixo, vamos dizer assim, ultrapassou esse item, ultrapassou aqui de forma, inclusive, muito forte. Então, houve duas quebras de suporte. E essas duas quebras podem caracterizar exatamente uma reversão, uma tendência de baixa. Então, perceba que esse tipo de operação ela é muito sofisticada e temos que ter aí alguns critérios acurados a considerar. Então, esse é um deles. Quer dizer que é apenas esse? Não, não é apenas esse. Tem inúmeras outras ferramentas que você pode considerar em sua análise gráfica. Temos ainda a informação de tipos de gráficos. E existem basicamente 3 tipos. Alguns você deve já ter se deparado em algum momento, por mais que você não seja uma pessoa que trabalhe exatamente com isso, mas em algum momento você deve ter visto isso. O primeiro deles, análise gráfica, é por meio de linhas. Certo? Então, tem uma cotação aqui numa determinada empresa, no caso aqui é a Intel, né? E o comportamento do gráfico, do preço, é apresentado em linhas. Percebe aqui, né? Então, basicamente é isso. Temos um outro modelo, que é o modelo de barras. Essas barras aqui, elas apresentam a informação do valor mínimo, o valor de fechamento, a máxima daquele dia e o valor de abertura. O que seria essa abertura e fechamento? É a abertura do mercado. Então, se o mercado, por exemplo, abre às 9 da manhã, então é o preço de abertura desse mercado às 9 da manhã. Qual era o preço? O preço de fechamento quando o mercado se encerra. O mercado se encerra às 5 da tarde? Então, às 5 da tarde vai ter o fechamento desse mercado. Então, esses valores estão sendo apresentados por meio desse traço lateral aqui, tá certo? As mínimas e as máximas deste dia, elas podem ser diferentes dos preços de abertura e fechamento. Então, imagine a ação começar sendo cotada a R$ 1 e durante o dia ela chega a bater 0,90, certo? Durante o dia, em algum momento. Fecha o dia a 1,15, só que por mais que fechou aqui a 1,15 neste dia, em um certo momento durante o dia, pode ter sido inclusive logo depois da abertura, chegou a bater, por exemplo, a R$ 1,20. Então, esse comportamento ele é refletido em cada um dessas barras, tá certo? Então, perceba inclusive que tem uma barra aqui que ela é muito grande. Essa barra aqui está indicando o quê? Que houve uma variação de preço muito significativa. Essa variação aí foi uma amplitude, né, muito grande. Então, essa é uma afirmação muito interessante e a considerarmos. Também temos aqui o uso dos candles, que é, na minha opinião, que a maior parte das pessoas utilizam, e eu acho que é o que faz mais sentido, até graficamente, visualmente, eu acho que é mais adequado. Mas é a minha opinião apenas em particular, não quer dizer que é a melhor, mas é a minha opinião. Essas candles, eles apresentam duas informações logo de cara só pelas cores muito interessantes, que são as subidas, ou seja, a elevação de preço, e a queda. A elevação de preço, você percebe aqui nesse gráfico em específico, pelo tracinho que está com fundo claro, ou seja, é apenas o contorno, certo? Temos aqui vários deles nesse momento aqui, que teve uma elevação significativa o preço desse ativo. Já os pontos que estão em negrito, então totalmente coberto aqui a cor dele, né? Totalmente preenchido, esse item aqui apresenta as quedas, ou seja, a redução do valor. Vários softwares apresentam isso e você pode inclusive alterar as cores, mas o mais comum hoje são as cores verdes para a subida e vermelho para a queda. Então, pela própria cor do candle, você consegue identificar como tem sido o comportamento do acionário, certo? Mais uma vez aqui, esse candle aqui muito grande, apresentando exatamente uma subida, né? E logo depois, uma série de candles vermelhos, aqui no caso estão em negrito, que estão indicando a redução do preço, ou seja, a queda desse ativo, tá certo? Então, vamos aqui avançando para o nosso próximo slide. A escala aritmética e a escala logarítmica são modelos, mecanismos que você pode empregar para a sua análise gráfica. Tem apenas algumas questões que eu quero deixar bem claro para você. Primeiro, a escala aritmética ela é muito interessante para você usar em períodos curtos de tempo, tá certo? Ele dá um vislumbre visual mais adequado. Com o passar de muitos anos, aí um período maior de tempo, porque depende também não só dos anos, mas depende na verdade da escala de tempo que você está utilizando dentro dos softwares. Você pode fazer um gráfico de 15 minutos, um gráfico que cada candle dessa representa, ou barra dessa, representa um dia.
ou pode ser até mesmo uma semana. Então, a escala que você considerar vai determinar, inclusive, a quantidade de barras ou de candles que você esteja utilizando em seu gráfico. Então, quanto maior for essa quantidade de barras, de gráficos, de candles, né, é necessário, muito provavelmente, você colocar ele em escala logarítmica, para que você possa ter uma compreensão visual mais acurada, mais adequada, tá certo? Então, aqui a informação também adicional, só para você poder mexer no gráfico. Então, perceba que a gente está praticamente ensinando aqui como você fazer algumas leituras e configurações básicas, certo? Isso aqui não é o modo, digamos, avançado de operação. Aqui temos uma informação já adicional, que é o quê? O gráfico de volume. Esse gráfico de volume aqui pode nos trazer informações significativas para o comportamento do mercado via gráfico, lógico, né? Perceba o seguinte, temos aqui uma barra que é volume, basicamente é o seguinte, são compradores e vendedores, tá certo? Quem está comprando, quem está vendendo, o volume que está sendo empregado em recursos, tá certo? Basicamente é isso. Então, teve um volume muito grande aqui de compra. Olha aqui, essa barra aqui é algo enorme. Esse volume de compras fez exatamente também o preço do ativo, ele, obviamente, disparar, ou seja, aumentou significativamente. Só que acontece algo interessante. Quando ocorre esse tipo de aumento do preço, né, em virtude de um grande volume comprador, é provável que nos candles, nas barras posteriores, ocorra algum tipo de correção. Então, a correção que eu falo aqui é redução de preço. Então, o preço provavelmente vai ter alguma redução. O que nesse gráfico aqui aconteceu exatamente isso. Lógico que isso aqui não é sempre que ocorre, mas a probabilidade é muito maior, porque esse volume aqui foi um volume atípico. Então, perceba que não apenas observando o gráfico você tem informações úteis, eu digo o gráfico da oscilação do preço, mas quando você também observa o volume empregado. Então, essa barra aqui, ela foi muito atípica. Então, provavelmente, ocorreria algum tipo de correção, algum tipo de redução de preço. A mesma coisa, o mesmo raciocínio você pode empregar para a direção contrária. Ou seja, tem uma barra muito grande vendedora, então vai fazer o preço cair. Contudo, provavelmente, em algum momento posterior, em seguida, vai ter uma correção, uma retração, no caso, elevando os preços do ativo. E essa elevação, ela vai ser provavelmente percebida não apenas pelo volume, lógico, né? Vai ter a barrinha e essa barrinha vai apresentar verde, compradora, mas o preço ele vai, obviamente, subindo. E quanto mais barras compradoras, em tese, é um indicativo que aquela operação foi bem atípica. Ou seja, aquilo não foi algo comum, até pode ser inclusive uma manipulação no mercado. A gente não vai entrar nessa questão aqui, que é um pouco mais sofisticada. Então, perceba que às vezes pode ter uma barra em uma direção contrária muito grande e logo em seguida isso aí ser totalmente desfeito, vamos dizer assim, tá certo? Então, eu só queria deixar esse ponto aqui bem claro para vocês. Esse slide está disponível no canal do Telegram do Contabilidade Societária. Então, o link para você ter acesso está na descrição deste vídeo. Tudo que eu estou falando aqui, você vai ter acesso a esse conteúdo para que você possa fazer seus estudos, aprofundamentos, revisões, inclusive, juntamente com esta aula, tá bom? Então, vamos lá. Avançando um pouco mais, temos aqui um gráfico que apresenta tendências de alta, baixa e suporte. Olha só, um gráfico só tem tudo isso. Vamos lá. Recapitulando o que falamos no primeiro slide. Tendência de alta são topos ascendentes. Estamos percebendo aqui. Topos ascendentes. Cada um mais alto do que o outro. Outro topo aqui também, tá certo? Outro aqui também, se formos ilustrar mais, né? Então, uma série de topos, todos ascendentes. Vou pegar aqui uma outra cor só para facilitar a identificação, tá certo? Pronto. Ao pegar aqui outra cor, podemos apresentar aqui os fundos. Olha aqui um fundo, outro fundo e um outro fundo. A gente percebe aqui que os fundos estão sendo cada vez maiores do que os outros, o preço. Então, fundos ascendentes. Então, isso é muito interessante, que está expondo de forma muito clara que está ocorrendo uma tendência de alta. Só que existe em um certo momento, chegou no topo e vai ter o quê? Uma redução, uma correção. E isso é normal no mercado. A gente teve, inclusive, correções dentro de uma tendência de alta. Olha aqui, isso aqui foi uma correção. Estava nesse ponto,
e veio para este outro. Então, isso foi uma correção. Então, é absolutamente normal. Só que agora a queda do preço tem sido o comum, tem sido preponderante. Então, perceba que aqui é um fundo, aqui é um outro fundo, aqui é um outro fundo, aqui é um outro fundo. Cada um dos fundos foram mais abaixo do que o outro, do que o anterior. E isso está indicando uma tendência de baixa. Olha também o que acontece com as altas. Vou pegar aqui novamente a cor vermelha, que facilita a nossa identificação aqui nesse padrão que estamos utilizando. Alta, alta e uma outra alta aqui. Mas perceba que todos os topos, temos um outro topo aqui também, se vamos pensar assim. Cada um desses topos estão abaixo do topo anterior, ou seja, topos descendentes. Essa aqui apresenta uma característica de tendência de baixa. Só que chegou a um certo ponto, identificamos que há um comportamento muito interessante, que é chega-se a um determinado ponto, aqui no gráfico, e o preço bate e sobe. Acontece aqui também, bate e sobe. E também teve aqui logo no início. Então, teve 3 pontos que são muito próximos em relação a níveis de preço. Então, chega nesse ponto, o preço sobe. Chega nesse ponto, o preço sobe. Isso aqui, e quando sobe, é interessante. Existe também um outro fator aqui em cima, que eu vou passar até uma linha aqui, que está indicando uma espécie de lateralização. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o mais importante que eu quero trazer para você aqui é a informação desse termo aqui, que é chamado suporte. Isso aqui seria o fundo. E o fundo torna-se um suporte a partir do momento em que o preço do ativo ele vai operando, sobe, volta e bate nesse ponto e sobe. Ou seja, está caracterizando que ali é um ponto em que o mercado não aceita o preço cair mais. É como se o investidor dissesse assim, nesse caso aqui, olha, o ativo não pode valer menos do que 1.500. Esse ativo não pode valer menos que 1.500. É o preço mínimo dele. Não tem condição de ser menor do que isso. Então, toda vez que chega próximo desse preço, o mercado vai repelir, não vai aceitar este preço. Então, bate no suporte e ele retorna, ele vai subindo. Para depois, em algum momento, cair ou até mesmo testar de novo esse suporte. Ele encosta próximo desse suporte, está testando o suporte e o mercado também, mais uma vez, rejeita esse suporte e faz com que o preço volte a subir. Quando eu falo rejeitar, é rejeitar o preço, né? Porque o suporte em si ele não foi rejeitado, inclusive ele foi aceito, né? Por isso que ele está funcionando. Então, esse comportamento aqui é um indicativo muito forte que há um preço, uma linha que podemos considerar assim uma faixa de preço que é um suporte muito forte para este ativo. No caso aqui, na faixa de 1.500, tá certo? Avançando um pouco mais, temos aqui também exemplos de tendências que temos aqui nesse gráfico. Uma tendência de baixa logo no primeiro momento, apesar que não está exposto aqui de forma literal. Temos aqui logo em seguida uma tendência de alta, certo? Muito interessante. Depois, outra tendência de baixa. Aí depois há uma certa lateralidade, certo? Que aqui chamou de tendência lateral. E a tendência lateral é, na verdade, o mercado sem tendência. A tendência lateral é o mercado sem tendência. Você não sabe se o ativo vai subir ou vai descer. Então, da forma que o mercado estava se comportando aqui, criou aqui alguns suportes, mas não se sabe se o mercado ia subir ou se ele ia cair. Aqui nesse caso, nesse exemplo específico, ele voltou a subir. Então, o período de lateralidade, ou alguns também chamam de acumulação, permitiu que o ativo criasse força o suficiente para que pudesse subir. E quando eu falo ativo, na verdade é o interesse dos compradores e vendedores. No caso, mais pessoas interessadas em comprar do que pessoas em vender. Então, é isso que move o mercado. A cotação que você vê em gráfico nada mais é do que o reflexo dos agentes do mercado, que tem interesse comprador e vendedor. Temos aqui, nesse primeiro momento, uma tendência, né, de subida, de alta, no caso, só que existe dentro desse pequeno intervalo de subida, do ponto 1 aqui, podemos considerar, ao ponto 4, aqui é uma tendência de alta claríssima. Só que dentro desse intervalo aqui existem o que chamamos também de tendências secundárias. O que seria isso? Dentro desse período de tempo, que podemos até ilustrar aqui como se fosse um ano, apenas como algo hipotético, existe aqui um certo período de tempo que podemos considerar que fosse aqui até talvez 3 meses.
em que o mercado ele não se comportou subindo. Ele teve um período de queda, ele teve um período de redução. E a gente percebe como? Olha só, o item 2 aqui, ele é o nosso ponto alto. O item B é um topo que veio a surgir depois, após essa correção aqui, mas que é um topo inferior ao ponto 2. Olha que interessante. Aí temos aqui depois o ponto C, que é um fundo, né? Coincidente aqui também chamamos de ponto 3. E esse ponto aqui, ele está inferior ao ponto B, logicamente, e inferior a A, ou seja, é um fundo mais abaixo do que o fundo anterior. E quando colocamos aqui o número 3, é porque se refere a ele comparando com o número 2, ou seja, aqui foi o ponto alto. Depois teve uma redução aqui, ou seja, o fundo desse período, dessa correção. E depois ele parte aí a ter uma subida com as suas devidas correções até chegar ao ponto 4. Ou seja, eu consigo traçar do ponto 1 ao ponto 4 uma linha, né, que é uma linha, vamos dizer, subida, é elevação, o preço está subindo. Só que ao longo do caminho pode existir o quê? Tendências secundárias, tendências de curto prazo, que podem ser contrários ao caminhar, vamos dizer assim, ao posicionamento geral que está sendo aqui apresentado, certo? Que no caso uma elevação. Temos também aqui um gráfico que apresenta essa tendência de alta com suas respectivas tendências curtas ou intermediárias de baixa. Então, o gráfico aqui, essa linha, inclusive traçada, é muito interessante, porque apresenta o quê? Existe a tendência de alta. Só que olha como o mercado se comporta. Nesse ponto aqui que eu estou traçando, você vê que o mercado estava no topo. Até então, né, não tinha chegado a esse nível. Tendência de alta, lógico. Mas olha quando chega no fundo. Teve um bom tempo para chegar nesse fundo, e esse fundo aqui supera, olha, um bom período de tempo dessas altas que a empresa ocorreu. Então, isso aqui foi durante um período de tempo uma curta tendência de baixa. Isso podemos considerar dessa forma. Mas, a longo prazo, nós estamos o quê? Numa tendência de alta. Então, o que é que isso implica dizer para o aspecto prático, para o seu dia a dia, para o seu investimento? Você tem que observar a tendência geral? Tem que observar a tendência geral. Então, percebe que tem uma tendência de alta. Contudo, você pode estar na tendência de alta e a depender do tipo de operação, do tipo de investimento que você quer fazer, o tempo que você está disposto a ficar investido nessa empresa. Se você quer ficar um período muito curto, provavelmente você não entraria nesse ativo. Por quê? Porque ele está indicando, pelo menos a curto prazo, que existe uma tendência de baixa. Então, você não entraria nele. Você esperaria uma reversão, talvez, que seria o quê? Essa subida novamente, né? A partir do fundo aqui ele passaria a ter uma subida, e aí você sentiria-se mais confortável a pensar, agora eu acho que chegou no fundo, agora eu acho que vai subir. E aí você vai e faz seu aporte. É certeza que vai subir? Não, não é certeza, ele pode cair de novo. Então ele pode fazer um que chama de pullback, né? Ele faz uma elevação falsa, vamos dizer assim, falsa, não está ocorrendo de fato, mas ela não tem força suficiente para que seja uma oscilação, uma variação puramente, ou digamos verdadeira, aquilo que vai inclusive trazer um topo maior do que o topo anterior, ou seja, um topo ascendente, e isso aí pode ser que não venha a se concretizar. Por isso que eu menciono, e deixo muito claro isso, a análise técnica tem uma série de limitações. Uma delas é exatamente essa. A análise gráfica ou técnica, ela não prevê o futuro. Ela dá apenas mais uma questão de probabilidades do que pode acontecer dado o comportamento anterior e também, aí trabalhando com análise fundamentalista, questões também envolvendo informações dentro da organização, mercado, concorrência, macroeconomia, diretrizes políticas. Então, assim, tudo isso pode influenciar no preço deste ativo, tá bom? Aí também temos aqui uma outra tendência intermediária de baixa, né? Em certo momento aqui caindo esse preço. E depois alta e depois queda de novo. Mas se formos traçar uma linha reta, mais uma vez estamos em tendência de alta. Então esse é um ponto que eu quero deixar bem claro para vocês. Avançando um pouco mais, temos aqui a apresentação de uma informação muito interessante, que são os suportes e resistências em tendências de alta. Bem, professor, o que seria resistência? Resistência é o ponto alto, certo? O ponto alto aqui constitui uma resistência. É onde o preço toca e não avança, ele cai.
O suporte, basicamente, é exatamente o oposto. Ele é o ponto em que o preço cai, né, chega um fundo, e ele não ultrapassa esse ponto, ele passa a subir, ou seja, tem um retorno. Estava aqui no ponto 1, ele chegou no ponto 2. Então, como eu sei que aqui é um suporte? Eu não sei enquanto ele não ocorrer, enquanto não tiver o quê? A reversão. Quando teve a reversão, o ativo passou a subir novamente, aqui constituiu o quê? Um suporte. Ah, existem suportes mais fortes do que outros? Existe, depende do período de acumulação, lateralidade, esse tipo de coisa, ou quantas vezes foi tocado esse suporte para talvez caracterizar como um suporte mais forte. Mas isso aqui não é questão para esta aula. Em momentos posteriores, podemos fazer aulas mais específicas tratando de alguns pontos mais avançados, tá certo? Mas quero deixar claro que existem coisas mais sofisticadas e leituras mais sofisticadas que podemos fazer. Mas aqui, como é uma aula introdutória inicial, eu tenho que me deter aqui a esses pontos para não criar, inclusive, ultrapassar aí, digamos, o que seria viável metodologicamente. Bem, temos aqui o item 3, que é exatamente o novo topo, né? Esse topo aqui, ele está superior ao topo 1, e aqui acabou de criar o quê? Uma nova resistência. Aqui é onde o preço chega e cai. Depois do ponto 3, chegou no ponto 4 e criou-se um suporte. E olha que interessante, o suporte atual é a antiga resistência. Interessante. Por que isso ocorre? Estamos em uma tendência de alta. E por que também, em termos práticos, o mercado se comporta assim? Imagina que tem pessoas que compraram o ativo, um grupo de pessoas que compraram nesse topo aqui. Chegou a chegar ao ponto 3, por algum fator a pessoa não realizou lucro, seja por qual for o fator, motivação, mas ele não realizou lucro, há uma queda, e o mercado aqui, até enquanto está incorrendo essa queda, quem comprou no ponto 1 está tendo lucro, então alguns estão vendendo, obviamente, vendendo nesse ponto aqui, vendendo nesse, vendendo no topo, né? De forma muito difícil mais conseguir vender no topo, encontrou o topo, vendeu em algum momento por aqui, vendeu em algum momento por aqui, vai caindo o preço, até que ele está tendo lucro ainda. Quando chega no ponto 4, aí ele não tem lucro. Aí ele segura o preço. Aí ele vai dizer, não vou vender. Não tem interesse de vender, porque senão eu vou ficar no empate ou até no prejuízo. Então, quando isso ocorre, tende a fazer o quê? A resistência virar um suporte numa tendência de alta. É bom deixar isso bem claro. Aí temos um suporte que foi criado muito forte, porque inclusive respeitou a própria resistência anterior, e o preço, ao respeitar esse suporte, ele passa a subir e chega no ponto 5. Ou seja, mais uma vez, um topo, uma alta superior ao topo anterior, que por sua vez foi superior ao ponto também anterior. Então, mais uma vez, percebemos a formatação de suportes e resistências em um mercado de tendência de alta, certo? Avançando um pouco mais, temos agora aqui a mesma perspectiva de suportes e resistências, só que numa tendência de baixa. E agora faz muita diferença. Perceba só, eu tenho aqui o meu suporte, que é exatamente o ponto mais baixo. O mercado ali faz uma retração. No caso aqui, uma retração em um cenário de baixa é uma subida, é uma elevação de preços. Então, chegou aqui no ponto 2 e constitui uma resistência. Perceba que essa resistência do ponto 2 já é inferior a esse ponto inicial aqui, já ficou abaixo. Aí o mercado corrige, certo? Encontrou um ponto mais fundo do que o ponto anterior, ou seja, constituiu-se e criou-se um novo suporte, ou seja, um fundo, inclusive, mais baixo do que o fundo anterior, caracterizando o quê? Uma tendência de baixa. Depois o mercado retrai e chega em uma nova resistência, que é o item 4. Esse item 4 tem como resistência um ponto de preço inferior ao ponto anterior de alta, que era qual? O número 2. Então, o ponto 2 já é superado pelo ponto 4. É como se dissesse, o preço agora já não chega mais alto do que o ponto 4. É como se o mercado dissesse, olha, esse ativo não tem como valer mais do que tal preço, do que tal valor. E aí o mercado vai chegar a esse ponto e vai fazer ele cair novamente. Chegou aqui no ponto 5, e aí ele inclusive, pelo menos já, por mais que aqui não seja o fundo, né, claramente exposto, mas esse fundo aqui já superou o fundo anterior, que é do ponto 3, ou seja, caracterizando uma tendência de baixa. Fundos cada vez mais menores, né? Fundos descendentes, e também altas cada vez menores, topos cada vez menores, ou seja,
topos descendentes. Isso caracteriza uma tendência de baixa. Temos agora aqui um gráfico que apresenta a reversão de tendência ou inversão de tendência. Perceba que existe uma tendência de baixa claramente exposta, ponto 1, ponto 2, né? O ponto 2 já está sendo inferior a esse ponto aqui anterior de alta que teve em algum momento. E temos aqui o ponto 3, olha que interessante, que testou um suporte. Aí, quando testou esse suporte, o preço subiu, lógico, né? Chegou aqui no ponto 4, que constitui uma resistência inclusive inferior à resistência anterior, que foi o ponto 2. Só que quando o preço caiu novamente, ou seja, fazendo sua correção, ele chegou no ponto 5 e respeitou o suporte. Ou seja, o suporte ele foi retestado, foi retestado. Apresenta-se como um suporte o quê? Eu vou botar até o termo aqui, forte. Esse suporte forte favorece o quê? Uma reversão de tendência. O ativo passa a subir e o comportamento dele provavelmente seria o seguinte, vai cair aqui, aí sobe, cai e sobe. Ou seja, está em uma tendência de alta. E começou o ativo aqui em uma tendência de baixa. Então, um duplo fundo pode caracterizar exatamente uma indicação de reversão de tendência. Pode, não quer dizer que vai acontecer. Aí também pode existir, inclusive, um reteste novamente, ou seja, um triplo fundo, o que pode, inclusive, indicar mais uma vez que o mercado rejeita um preço inferior a este que está sendo testado nesse suporte. Ou seja, tem que ser daí para mais, não pode ser algo inferior. Temos aqui agora um exemplo de inversão de tendência de baixa para alta e usando aqui um modelo de uma empresa que ocorreu, né, um fato real. E temos aqui o mercado, ele de certa forma quase com a lateralidade, passa pelo momento de queda, ele faz o teste aqui nesse primeiro suporte, né, que ainda não sabemos que é suporte, mas ele chega aqui, ele volta, e o mercado cria aqui uma resistência nesse ambiente, depois cai o preço novamente, formou um novo suporte e o preço volta a subir. Ou seja, começou com a tendência de baixa e passou a tendência de alta. Com base em quê? Nesses testes de suportes que caracterizaram aí uma reversão, ou seja, um duplo teste aqui nesse fundo permitiu este avanço, tá certo? Temos aqui mais uma vez um exemplo, de forma até talvez um pouco mais fácil de perceber, porque tem essa linha tracejada aqui indicando a ideia de a resistência se tornar um suporte, ou seja, o topo aqui no ponto 1, no momento que chegou aqui nessa queda, nessa correção do mercado, se tornou a base do preço do ativo, ou seja, virou o suporte. Então, a resistência tende, numa tendência de alta, se tornar suporte. Tende, quer dizer que vai ser? Não quer dizer que vai ser, mas essa é a tendência natural do mercado. É bem verdade que existe um elemento psicológico, que se muitas pessoas passam a acreditar que o gráfico, ele digamos, a visão gráfica ela é muito eficiente, ela tende a apresentar informações adequadas e que elas devem acontecer, vai existir algo interessante. O próprio pessoal que está acompanhando o gráfico recaindo aqui, o preço no caso, quando chega ao próximo ponto da resistência, o próprio mercado vai dizer, agora o preço vai subir, porque está chegando perto da antiga resistência. Aí todo mundo começa a comprar e aí caracteriza que se tornou um suporte. Então, perceba que existe esse fator de como se fosse uma espécie de profecia autorrealizável, porque o mercado está querendo que aconteça isso, e o mercado vai e faz isso, mas é porque todo mundo está olhando o gráfico e está tendo um nível de interpretação muito próximo, ou seja, é melhor comprar agora porque então o mercado vai corrigir, vai subir e eu quero pegar esse fundo. Então, é assim que algumas pessoas trabalham, é verdade, mas não quer dizer que você sempre vai acertar, porque poderia ser que no momento 3 aqui, para o 4, ele não chegasse aqui, ele fizesse isso, caindo. Então, por isso que é importante não apenas identificar o que são fundos e topos, mas principalmente identificar a tendência geral, para que você não fique jogando contra a tendência. Jogar contra a tendência, a chance de você acertar fica bem menor, porque você está jogando contra a tendência. Mas perceba que, eventualmente, em períodos curtos ou ciclos intermediários, como já apresentamos, pode existir sim um contrassenso, ou seja, a opinião do mercado, ela, por mais que seja de alta, o comportamento do ativo ele pode estar na tendência de baixa, ou o contrário. Então,
Tudo isso podemos e devemos considerar também, não apenas o aspecto macroeconômico, mas também o microeconômico, a própria empresa e assim por diante. Temos também aqui a apresentação do suporte se tornando o quê? Resistência, o oposto, e a linha tracejada mais uma vez indica isso. O ponto 1 aqui foi o suporte, ou seja, o preço fundo de um determinado momento, e quando o mercado ele cai, né, abaixo desse suporte, o que é obviamente apresentando um indicativo de tendência de baixa, existe aqui uma retração, né, ou seja, o mercado está subindo um pouco. Quando chega no suporte, aí cria-se uma resistência. É sempre acontece assim? Não, mais uma vez não quer dizer que sempre vai acontecer, mas a probabilidade disso acontecer, ela é bem maior. Então, essa resistência aqui vai ser constituída com base no suporte anterior. Então, isso faz que depois com que o preço do ativo também volte a cair e procure fundos cada vez mais fundos, ou preços cada vez menores do que a baixa anterior. Então, isso é o que ocorre numa tendência de baixa. O suporte torna-se resistência. Já existe o contrário quando se trabalha com a tendência de alta. É a resistência que se torna suporte. Então, entender o que é resistência, entender o que é suporte, já é um avanço significativo para o conhecimento da disciplina, vamos dizer assim, tá certo? Aí temos aqui um exemplo com um elemento gráfico, mais uma vez, da resistência se tornando suporte. Perceba aqui que esse ponto alto é uma resistência. Perceba que o mercado, inclusive, aqui chegou muito próximo e testou essa resistência, né, de uma lateralidade, acumulou e depois subiu. Olha aqui a lateralidade, uma pequena lateralidade, um pequeno período de acumulação. Não dá para saber aqui nesse momento se o preço ia subir ou não, mas o preço foi e subiu. Então, subiu. Chegou a fazer testes aqui em cima, por mais que aqui, nesse momento, o livro de referência do Murphy, ele não indica isso, não dá destaque para isso aqui, mas eu quero dar esse destaque aqui agora. Perceba que existe aqui o quê? Uma resistência. O preço chegou aqui, rejeitou a subir. Chegou próximo aqui, nem sequer tocou na resistência. Chegou aqui, testou a resistência e caiu o preço. Então, perceba que isso é um comportamento interessante. Inclusive aqui mostrou o quê? Uma reversão de tendência. Estava na tendência de alta, um duplo topo aqui foi um indicativo que haveria o quê? Uma baixa. E aí, nessa tendência de baixa, agora, se criou o quê? Um suporte. Esse suporte foi com base o quê? Na resistência anterior. Essa baixa que eu estou mencionando aqui é um ciclo de baixa intermediário, ou um ciclo de baixa curto. Por quê? Nesse momento aqui, estamos vendo que existe, a grosso modo, uma tendência de alta. Então, num ciclo maior de período de tempo aqui, estamos falando de uma tendência de alta, mas existem tendências de baixa mesmo dentro de uma tendência de alta. Ocorreu essa daqui, acabei de mencionar. Existe também até uma aqui também. Essa aqui foi mais outra. Então, inclusive aqui nesse momento, não dá nem para dizer que estava em tendência de alta ainda. Seria o quê? Uma tendência de baixa, na verdade. A tendência de alta começa a se caracterizar aqui, a partir desse certo momento. Inclusive, só é fácil dizer que está uma tendência de alta aqui nesse ponto, depois que tem todo esse gráfico construído, lógico, né? Você não tem como saber o que é tendência de alta no início do gráfico. Você sabe o que é tendência de alta olhando os dados passados, ou seja, você toma decisões com base em elementos passados e não em relação ao futuro, diferentemente na análise fundamentalista, em que você tenta procurar elementos vindouros, futuros, que podem ser úteis para você tomar a decisão hoje, né? Para o presente. Então, algumas considerações finais que eu queria fazer com você aqui nesta aula, de certa forma, introdutória, uma visão geral da análise gráfica, análise técnica e alguns dos principais conceitos: tendência de alta, tendência de baixa, lateralidade, acumulação, tendências que estão sendo revertidas porque teve um duplo fundo ou um duplo topo. Então, o suporte, resistência, muitos conceitos aqui foram apresentados nesse pequeno espaço de tempo. Então, mas eu queria deixar bem claro para você algumas considerações finais. Quais são elas? Primeiro, a análise técnica apresenta o comportamento do mercado. Ou seja, não é a análise técnica que faz o preço, quem faz o preço é o mercado. E quem é o mercado? Os agentes do mercado, instituições, bancos, pessoas físicas, ou seja, os fundos de investimento, isso é o mercado. A análise técnica também pode indicar o quê? Bons pontos de entrada. Então, você tem análise
fundamentalista, que já mencionei em podcast sobre ela, expliquei um pouco. Inclusive, sou muito mais adepto, se eu tivesse que escolher um modelo, escolheria a análise fundamentalista, mas entendo eu que o mais adequado é usar a análise fundamentalista juntamente com a análise técnica, nem que seja para poder identificar o que? Os bons pontos de entrada, ou seja, o período de correção, para que eu tente pegar, mesmo que seja uma tendência de alta, algum dos fundos que vão se criando. Então, isso pode ser um indicativo para um bom ponto de entrada, já que, pela análise fundamentalista, eu identifiquei que aquilo é um ativo bom e tem em minha carteira. Bem, também como análise técnica, permite, juntamente com a própria análise fundamentalista, na minha percepção, um nível de eficiência de obter resultados positivos maior do que apenas utilizar uma ferramenta ou outra. Então, essa é a minha visão de mundo, certo? Outra questão também interessante é que a análise técnica não prevê o mercado e possui limitações. Ela prevê o mercado com limitações, é esse, na verdade, o grande ponto. Ela não consegue antecipar o mercado, ela apenas apresenta muito mais probabilidades do que deve acontecer. Então, se você tem uma probabilidade maior pelo próprio histórico que vai ter um tal comportamento, então você tem que escolher, tem que fazer uma aposta, então faça a aposta nesse comportamento. É essa a ideia que a análise gráfica tenta apresentar. Contudo, essa análise gráfica cai por terra quando existem elementos que a análise fundamentalista, materiais, elementos macroeconômicos ou até mesmo da própria sociedade, que vão sendo colocados em xeque, apresentados, e isso faz com que o preço, no determinado momento, desaba ou ele vá também subir, aí, pegar pontos estratosféricos, né? Pegar aí as suas altas históricas ao longo do tempo. Então, temos que ter muito cuidado com isso para que não venhamos a perder, né, o recurso financeiro, o aporte feito, porque aí, obviamente, o mercado, inclusive, é muito mais fácil tirar recurso da pessoa do que dar recurso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que não entre em pontos equivocados. Se você achou que esse conteúdo foi útil para você, recomendo que não apenas curta este vídeo e também se inscreva no canal, mas que compartilhe com outras pessoas, com profissionais, talvez, da área que estão iniciando, educadores, professores, alunos, colegas de turma que você está fazendo um curso de contabilidade, mercado financeiro, que você acha que esse conteúdo pode ser útil para eles. Também recomendo que você, se tiver interesse em acessar estes slides, eles estão disponíveis, o link consta na descrição deste vídeo no YouTube. Então, você na descrição desse vídeo, você entra no canal do Telegram, lá tem conteúdos adicionais que podem ser úteis para você envolvendo contabilidade e mercado financeiro. Aguardo você em nossa próxima aula. Até mais. Tchau!